Oi pessoal, tudo bem? Bom, no último vídeo nós paramos aqui, na instrumentação. Então o propósito desse vídeo de agora é detalhar cada parte do equipamento do VEVIS, certo? Esse equipamento ele é dividido em 4 partes principais. Então nós temos aqui, a primeira parte dele é a fonte de radiação, vulgo lâmpada. Segunda parte, você tem um seletor de comprimento de onda, vulgo filtro. Você tem o compartimento da amostra, onde você pode colocar tanto a amostra quanto os padrões, e você tem o sistema de detecção, que é como se fosse um olho eletrônico, que enxerga a radiação eletromagnética, certo? Então nós vamos detalhar agora por dentro cada uma dessas partes. Vamos lá, vamos começar pela parte de fonte de radiação, ou seja, lâmpadas. Lâmpada não tem muito segredo, né, gente? Então vou aqui mostrar para vocês a fonte de luz, Nós temos quais são as principais lâmpadas que cobrem a faixa do ultravioleta. Você tem lâmpada de deutério, lâmpada de xenônio ou vapor de mercúrio. Elas cobrem essa faixa de 160 a 380 nanômetros, ok? Tá aqui, ó, uma figurinha de cada uma dessas lâmpadas. Essa daqui é vapor de mercúrio, essa daqui é de arco de xenônio, e essa daqui, lâmpada de deutério. Antes da gente ir para o seletor de comprimento de onda, vamos aqui para a folhinha um pouquinho, para a gente poder pensar. Então, como é que é constituído o equipamento do ultravioleta, Nessa primeira parte que trata das fontes de radiação. Nós temos aqui, ó, a faixa do VEVIS, a faixa do ultravioleta, na verdade, que tem lâmpadas que vão de 160 nanômetros de radiação até 380 nanômetros. Então nós temos várias opções de lâmpadas que cobrem essa faixa. A de deutério, a de arco de xenônio e a de vapor de mercúrio. Certo? Muito bem. Por outro lado, na faixa do visível, que vai de 380 a 780 nanômetros, nós temos também disponível no mercado alguns tipos de lâmpadas. Dentre elas, nós temos a famosa lâmpada de tungstênio, que é aquela lâmpada clássica, antiga, Ela emite radiação na faixa do visível, tanto é que você vê a luz que sai dela, E você tem a lâmpada de arco de xenônio. Então perceba que a lâmpada de arco de xenônio, ela está presente nas duas faixas de trabalho. Então, como é que eu posso ter um equipamento, O equipamento, nessa primeira parte aqui, ó, que é a parte das lâmpadas, pode ter somente uma lâmpada de arco de xenônio, que só essa lâmpada emite todas as radiações que cobrem desde o ultravioleta até o visível, tá? Então eu posso ter uma lâmpada de arco de xenônio, ou então eu posso ter uma lâmpada de deutério, que cobre a faixa do ultravioleta, e uma lâmpada de tungstênio, Ou eu posso ter uma lâmpada de vapor de mercúrio e uma lâmpada de tungstênio. Enfim, eu posso ter várias opções de configuração de equipamento. Tudo bem? Tá claro? Não tem erro, É só lâmpada. Muito bem. Próxima parte do equipamento. Seletor do comprimento de onda, vulgo filtro. Então, como é que o equipamento filtra a radiação eletromagnética de modo a deixar passar uma onda de cada vez para bombardear a amostra, para que a gente possa obter aquele espectro, Então, vamos lá. Através do monocromador.
como é que esse equipamentinho funciona por dentro. Então tá lá. Você tem aqui a fonte luminosa, que é a lâmpada, que emite todos os comprimentos de onda de uma vez. E aí você tem um jogo de lentes aqui, ó, e de fendas aqui dentro do equipamento, que vai deixar, né, que vai conduzir essa luz até uma grade de difração, uma rede de difração ou um prisma, né, até um equipamentozinho que consegue decompor a luz, certo? E aí, olha só que legal. Olha lá, então tá vindo aqui a luz composta por muitos comprimentos de onda, certo? Passa pela fenda, jogo de lentes, a grade de difração decompõe a luz nos seus vários comprimentos diferentes, certo? E aí, daqui para baixo também tem, né, ó, até o violeta a gente enxerga, daqui para baixo também tem radiação decomposta, tá? É que você não tá vendo, mas tem. E aí, qual que é o segredo? Depois dessa rede de difração, tem também um jogo de lentes e de fendas, de modo a deixar passar uma onda eletromagnética por vez até a cubeta com a amostra. E aqui tem um olho eletrônico, que é o sistema de detecção. Tá? Daqui a pouco nós vamos entrar nele para ver como é que ele funciona. Mas olha só, o segredo é ir mexendo essa grade de difração de modo a deixar passar uma por vez. Olha lá. Olha lá. Então, ó, passou o vermelho escuro, passou o vermelho claro, mexi um pouquinho a rede de difração, passa o amarelo, passa o verde escuro e assim vai. Olha lá. Então eu vou deixando passar uma onda por vez. É claro que aqui mexeu tudo de uma vez só, né? E aí o azul compreende há muitas radiações eletromagnéticas, né? Então isso aqui mexe tão devagarinho, né? E de uma forma tão sensível que vai deixando passar uma onda por vez, ok? Ficou claro como é que funciona o monocromador? Como é que funciona o sistema de filtro, tá? Então você tem aqui fendas, lentes e uma rede de difração que vai movendo de modo a deixar passar uma por uma. Então um sistema extremamente sensível. Olha lá. Certo? Todo mundo entendeu então como é que funciona o sistema para filtrar a radiação eletromagnética? Bom, então tá aqui, ó, uma rede de difração para você ver como é que é por dentro. Vamos para a próxima parte. Falar um pouquinho sobre o compartimento da amostra. Esse compartimento vai a amostra e vai também o padrão, tá? Então, aonde a gente coloca a amostra e os padrões? Num compartimento chamado cubeta, tá? Então, você tem uma infinidade de tipos de cubetas. Cubetas que servem para fazer análise de gases, né? Cubetas para líquidos, né? Vários tipos e formatos, tubeta que tampa, tubeta que não, cubeta que não tampa, né? Ó, esse tipo de cubeta aqui, ó, que deixa o caminho óptico extremamente fininho e tem a pegada, né? Aqui é importante a gente ressaltar o seguinte, perceba que tem aqui uma parte mais fosca da cubeta e uma parte translúcida. Na parte fosca é onde eu posso pegar com o dedo, tá? E na parte translúcida eu tenho que deixar liberado, sem pôr a mão, para que o equipamento possa bombardear a radiação eletromagnética, ok? Se eu ponho a mão, a gordura da minha mão atrapalha na interação entre a amostra e a radiação eletromagnética, tá? Então, desse lado da cubeta eu não pego, eu só pego aqui, tá? Bom, existe uma infinidade de cubetas. Em 99% dos casos, em 99% do tempo de trabalho, você vai trabalhar com essa daqui, ó, que é a clássica, tá? Existe uma série de tipos aqui de cubetas que é tipo cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu, né? Eu mesmo nunca trabalhei, nunca vi essa cubeta aqui, ó, né? Essa daqui para gases também, quando que você vai usar o UV-Vis para análise de gases? Muito raramente, nunca trabalhei com isso, né? Então, vários tipos de cubeta, mas 99% do tempo você vai trabalhar com essa daqui, ó, tá? Então tá aqui, ó,
uma fichinha técnica de alguns dos principais tipos, tá? Depois você dá uma lida. Quase sempre você vai trabalhar com essa daqui, ó, que é a cubeta padrão com tampa de teflon, né? Ela tem 2 janelas polidas, que é SS, tá? E 2 janelas foscas para ter a pegada, tá? Ela pode ser feita de vidro ou de quartzo, tá? Ok? Então, basicamente, nós temos esse tipo de... Ó, essa daqui, ela tem a pegada, né? Ela deve ter praticamente como medida externa, ela tem a pegada, né? Ela tem aqui provavelmente 1 centímetro de medida, mas ela é preenchida por dentro, ó, de modo a ter só um filetinho, onde permite a entrada do líquido, né? Aqui eu tenho um caminho óptico menor, bem menor. Ó, perceba que nessa cubeta também eu tenho um caminho óptico menor do que nessa, né? Olha, ela é mais estreita, tá? Então eu posso variar aqui o caminho óptico. Lembra lá da lei de Beer? Você tem A é igual a E, B, C. B é o caminho óptico, tá? Então o caminho óptico influencia aí na questão da absorvância, tá? Muito bem. Cubeta é cubeta. Quase 100% das vezes você vai trabalhar com essa. Bom, e aqui tá o equipamento de UV-Vis, bem parecido com o que a gente trabalha no IF. Tem um sistema aqui de carrossel e você bombardeia uma amostra de cada vez ou um padrão de cada vez, né? Aquela cubeta quadradinha, não dá para ver direito, mas você tem um lugar que tem a pegada, né? E você tem que tomar o cuidado quando você for inserir a cubeta no compartimento, você tem que tomar o cuidado de deixar a parte que não é fosca de frente para a lâmpada, tá? Então tem todo um jeitinho de você fazer aqui, ó. Normalmente, o que a gente coloca aqui? Você tem um compartimento para o branco, você tem um compartimento para a amostra e os compartimentos para os padrões, tá? E aí ele vai girando e bombardeando um de cada vez, tá? Agora não é o momento de eu mostrar como é que é a dinâmica de funcionamento disso, mas mais para frente a gente vai trabalhar, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa dinâmica. Quando a gente aprender o método de quantificação por curva de calibração, você vai entender como é que funciona esse carrossel, tá? Bom, por último, você tem um sistema de detecção, que é o olho eletrônico. Como é que ele enxerga a radiação eletromagnética? Como é que ele enxerga a intensidade de luz que está chegando na amostra e a intensidade de luz que está saindo da amostra? Bom, tá aqui um textinho, um microtexto que eu quero ler para vocês, que eu tirei lá do livro do Brown, que diz o seguinte, né? O princípio que está por trás do sistema de leitura e de enxergar a radiação eletromagnética é o efeito fotoelétrico de Einstein, certo? Então, vamos ler aqui rapidamente o texto para a gente poder entender o sistema de detecção. Então tá lá. Poucos anos após Planck apresentar sua teoria, os cientistas começaram a ver sua aplicabilidade para um grande número de observações experimentais. Rapidamente se tornou aparente que a teoria de Planck tinha com ela as sementes de uma revolução no modo como o mundo físico era visto. Em 1905, Albert Einstein usou a teoria quântica de Planck para explicar o efeito fotoelétrico, ilustrado na figura 6.7. Os experimentos tinham mostrado que a luz incidindo em uma superfície metálica limpa leva a emitir elétrons. Para cada metal existe uma frequência mínima de luz abaixo da qual nenhum elétron é emitido. Por exemplo, a luz com frequência de 4,6 vezes 10 elevado a 14 segundo a menos 1, ou seja, Hertz, ou maior, faz com que o césio metálico emita elétrons, mas a luz com frequências mais baixas não tem esse efeito. Para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein supôs que a energia radiante atingindo a superfície metálica
é um fluxo de pacotes minúsculos de energia. Cada pacote de energia, chamado fóton, comporta-se como uma partícula minúscula, ampliando a teoria quântica de Planck. Einstein deduziu que cada fóton deveria ter uma energia proporcional à frequência da luz. E a fórmula que descreve isso é E é igual a HV. Né? Então essa fórmula nós já vimos lá na introdução à espectroscopia. Tá? Essa daqui é a fórmula para mensurar a energia de um fóton. Tá? A energia de um fóton é proporcional à constante de Planck e à frequência de vibração desse fóton. Tá? Portanto, a própria energia radiante é quantizada. Tá? Então tá aqui a fórmula para a energia do fóton, beleza? Então tá lá no livrozinho do Brown, página 186, 187. E aí, então, o que diz o tal do efeito fotoelétrico, né? E que ajuda a gente a explicar o sistema de detecção da luz, a entender como é que o olho eletrônico funciona, né? Então tá aqui, uma superfície metálica. Quando eu bombardeio essa superfície metálica com ondas eletromagnéticas, né, com energia radiante, quando esse fóton, eu posso pensar como onda ou como fóton, né, como onda ou como partícula, quando essa onda atinge uma placa que contém um metal que é composto por elétrons, existe o fenômeno de catapultar elétrons, né? Então, você tem, literalmente, o elétron é catapultado da placa metálica, né? Quando você tem esse fenômeno de catapultar elétrons, você gera corrente elétrica, né? Então, está aqui um dispositivo que gera corrente elétrica a partir do contato com energia radiante. Tá lá, efeito fotoelétrico. Quando fótons de energia suficientemente alta colidem com uma superfície metálica, elétrons são emitidos do metal, como em A. Aqui, como em A. O efeito fotoelétrico é a base da fotocélula, mostrada em B. Então, isso aqui é uma fotocélula. Os elétrons emitidos são puxados para o terminal positivo, então está aqui o terminal positivo, energia radiante bombardeando a superfície metálica. Como resultado, a corrente flui no circuito. Então a corrente flui da superfície metálica para o terminal positivo, né? Gerando um fluxo de elétrons. As fotocélulas são utilizadas em medidores de luz para fotografia, bem como em numerosos outros dispositivos eletrônicos, inclusive como o olho dentro de um VEVIS, né, para enxergar essa intensidade de luz radiante, né, de energia radiante que chega até a fotocélula, né? Então, gente, como é que a gente sabe a intensidade da luz que está chegando na amostra, a intensidade da luz que está saindo da amostra? O que mede essa intensidade é esse micro-olho eletrônico. Essa intensidade de luz, ela é proporcional à corrente elétrica que é gerado dentro do sistema. Quanto maior a intensidade de luz, maior a quantidade de elétrons é catapultado da placa metálica para o terminal positivo, gerando uma corrente. Essa corrente é medida, você tem um equipamentinho que mede essa corrente elétrica, e aí eu consigo essa correlação entre potência da energia radiante e corrente elétrica. Beleza? Olha lá. Então, os detectores. Como fazer a leitura da absorção da luz, né? Você tem os fototubos e fotomultiplicadores. Fototubo é aquilo que o tio mostrou aqui na figura anterior. Fotomultiplicador é como se fosse uma sequência de fototubos, né, que amplifica o sinal. Eu vou mostrar daqui a pouco uma animaçãozinha de um fotomultiplicador para que você possa entender. O princípio é o mesmo, tá? Então, qual que é o princípio de funcionamento? A resposta de um fototubo ou de um fotomultiplicador está baseada no efeito fotoelétrico. A superfície do fotocátodo contém um material fotoemissivo, que é um metal alcalino ou um óxido metálico, que emite elétrons quando irradiado com luz.
o número de elétrons ejetados do fotocátodo por unidade de tempo é diretamente proporcional à potência radiante do feixe. Então é assim que a gente enxerga, é assim que o olho eletrônico enxerga a potência radiante do feixe, né? É assim que ele enxerga a luz. Então quando o tio dá aquele exemplinho lá a intensidade da luz que chega na amostra é a intensidade 10. A intensidade da luz que sai da amostra é a intensidade 1. Como é que o olho eletrônico enxerga a intensidade 10? Como é que o olho eletrônico enxerga a intensidade 1? Por meio dessa correlação entre a potência, né, a intensidade 10 e a intensidade 1, com a corrente elétrica que é gerado dentro dele. Tá claro isso, gente? Olha, então tá aqui de novo um fototubo, né? Você tem a radiação eletromagnética bombardeando a placa metálica que gera uma corrente elétrica, né? O elétron é catapultado até o anodo, tá? Quer dizer, aqui é o cátodo, acho que aqui está trocado na figura. Bom, a fotomultiplicadora, que eu vou mostrar uma animação no próximo slide, ela funciona igualzinho, só que você tem um sistema de amplificação que é o seguinte, ó, a radiação eletromagnética chega, ela bate numa placa metálica que catapulta um certo número de elétrons. Esse número de elétrons bate aqui numa outra placa metálica, né? E aí gerando uma reação em cadeia. Então cada elétron que bate aqui, ó, catapulta mais uma cacetada de elétrons, né? Então se aqui foi, vamos dar um exemplo simples, se aqui foi catapultado 10 elétrons e cada elétron que bate aqui catapulta mais 10, daqui para cá sai 100, né? E daqui para cá sai 1000 e assim vai, né? Um sistema em cadeia gerando uma corrente e trazendo muito mais sensibilidade para a medida, tá? Então vamos ver a animaçãozinha do fotomultiplicador, olha lá. Só que aqui eu peguei da internet uma animação que usava o equipamento de absorção atômica, tá? Usava um sistema de detecção dentro do absorção atômica. Então tem aqui essa parte do atomizador que está na absorção atômica que você ignora, finge que ele não está aqui, tá? Porque o sistema de detecção do absorção atômica e do equipamentinho que a gente está vendo agora, ele é igual, né? A fotomultiplicadora, eu posso colocar ela dentro do UV-Vis e posso colocar ela dentro da absorção atômica. Então vamos esquecer esse atomizador e vamos fingir que ele não existe, ok? Então tá aqui a fonte luminosa, tá bombardeando luz, olha lá, a luz está vindo para cá. Aí a luz vai chegar no monocromador. O que o monocromador vai fazer? Ele vai filtrar a radiação eletromagnética. Olha lá, ó, chegou a luz, olha lá. A luz bateu num sistema de lentes e fendas, chegou na grade de difração, a grade vai fazendo assim e vai deixando passar uma por vez, certo? Ó, chegou a amarelinha aqui, chegou aqui no sistema de fenda que deixou passar só a amarela. Aí a amarela bombardeia a amostra que está aqui no meio do caminho, ó. Tudo bem? E aí você tem aqui no final o sistema de detecção, que é um olho eletrônico. Como é que ele enxerga a intensidade de luz que está chegando aqui, ó, né? Então, por esse sistema em cadeia que eu falei para vocês. Só que aí agora a animação foi pro saco. Vamos fazer de novo. Olha lá. Olha lá. Chegou, olha lá. Vocês vão ver a onda eletromagnética bater aqui e travou. Vai, filho. Olha lá, olha lá, chegou, bateu, catapultou elétrons, olha lá, aí ó, perceba que cada vez mais a quantidade de elétrons vai aumentando, e aí gera uma fotocorrente. Ó, um tubo fotomultiplicador olha lá, fotocorrente, tá vendo? É que ele não deixa a gente falar, né? Olha lá, bateu, catapultou, vai, filho, olha lá. E aí cada vez catapulta mais elétrons. Se eu tenho só um fototubo, né, você não tem uma geração alta de corrente quando bate uma intensidade muito baixa.
de energia. Então fica difícil a medida, né? Esse sistema em cadeia, por meio de fotomultiplicadores, ele é muito mais sensível à radiação eletromagnética, por causa dessa... Ok? Tá claro, gente? Beleza? Bom, então agora nós vamos partir, né, para o lado vamos ver os principais tipos de equipamentos e vamos ver as principais técnicas de quantificação. Não vamos ver os equipamentos agora. Vamos ver as técnicas de quantificação primeiro, que é o item, vamos ver, é o item 5. Aí, ó. Item 5. Como fazer análise qualitativa e quantitativa. Esse é o propósito da nossa próxima aula. Então eu vou parando por aqui esse vídeo. No próximo, continuamos aqui no item 5. Ok? Um beijo, beijo. Até a próxima atividade.